A paz do Senhor Jesus, meu querido, esteja convosco. Não só hoje, mas para todos sempre. Boa noite para todos vocês, meus amigos. E boa noite para nossos irmãos também. Que essa paz possa estar sempre no seu lar. Possa estar sempre sobre a sua cabeça, sobre a tua vida. Boa noite para todos, meus irmãos. Quero agradecer esta oportunidade a qual Deus nos concede, Deus está nos concedendo. E mais uma vez nós estamos meditando na palavra de Deus. Essa palavra que tem falado conosco, esta palavra que tem transformado, esta palavra que tem nos libertado, esta palavra que tem nos lavado as nossas almas e purificado as nossas vidas. Eu gostaria, meu querido, sem perder tempo, de ler convosco um assunto muito interessante, a qual Deus colocou no meu coração, para nós meditarmos nesta noite. 2 Pedro, no capítulo 2, o título é Falsos Mestres e também falsos doutores. Diz assim a palavra de Deus. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor o que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissolações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Meu querido irmão, nesta noite, tenho certeza absoluta, nós vamos meditar na palavra de Deus. Tenho certeza absoluta que Deus já está falando conosco através da palavra. Essa palavra tão gloriosa. Essa palavra não é minha, mas esta palavra é a palavra de Deus, né? Esta palavra que vem em encontro do nosso coração. E o assunto é um assunto muito importante. Paulo escreve. Paulo, na verdade, Paulo não está dando um alerta. Paulo também não está advertindo. Mas Paulo, ele está dando um conselho com aqueles que estão perto dele. Paulo está dando um conselho. Paulo não está alertando, né? Paulo está dando um conselho. Ele diz assim: e também houve entre vós muitos falsos profetas. Os profetas antigamente, o trabalho do profeta era levar a palavra de Deus para o povo. E o sacerdote é levar o povo para Deus. Totalmente diferente. E os profetas eram homens de Deus, dirigidos por Deus. Os profetas eram chamados por Deus. O trabalho do profeta era levar a mensagem da palavra de Deus. E muitas pessoas davam crédito da palavra do profeta. Muitas pessoas acreditavam-se nos profetas. Quando o profeta falava, Deus, Deus através do profeta, ele confirmava. Então a maioria das pessoas acreditava nos profetas. Quando surgia-se um profeta, quando o profeta falava alguma coisa contra aquela cidade, a profecia acontecia. Então as pessoas acreditavam assim no profeta, homem de Deus. Mas tinha também os profetas de Baal, né? Os profetas, os falsos profetas. Tinha-se os falsos profetas também, que quando falava, as pessoas acreditavam nos falsos profetas. Então as pessoas davam crédito na palavra dos profetas. Muito bem. Então a Bíblia fala assim, que houve entre vós os falsos profetas. Aí o Paulo falando, narrando. Paulo, ele dá uma narrativa. E haverá entre vós também, além dos falsos profetas que já houve lá, muitos falsos doutores. Aí eu busco aqui, meus queridos, no dicionário, muitos falsos mestres, né? Muitos falsos doutores. Aí coloquei aqui. O que é doutor?
Hoje no nosso meio há várias pessoas que são doutores, as pessoas que estudam, as pessoas que fazem mestrado. Diz assim, mestre, primeiro mestre, fala sobre falsos mestres e falsos doutores, né? Mestre, aquele que obteve o amestrado, aquele que ultrapassa os limites, ele vai até além. Esse é o papel do mestre. Agora, o doutor é aquele indivíduo que recebe a maior graduação universitária. Então, para ser doutor e mestre, não é qualquer um que deve ser doutor. Eu não sou doutor. Eu não estudei para ser doutor. E eu não sou mestre também. Eu não estudei, eu não fiz a mestrado para ser mestre. Então, a palavra de Deus está alertando sobre os falsos mestres que estudam, que fazem doutorado, e os falsos doutores. Um faz mestrado e outro faz doutorado. Dois, um mestre, falando, é Paulo falando, ou alguém que narrou aqui a narrativa, fala que haverá falsos mestres e falsos doutores. Aí eu começo a meditar com vocês, meus queridos irmãos. Estamos meditando, meu irmão, estamos ensinando. Estamos meditando na palavra de Deus. Esse ensinar é para o nosso pastor, né? Que tem já a graduação maior do que eu, né? Mas nós estamos aqui, não estamos meditando na palavra de Deus. Aí eu comecei a meditar, meus irmãos. Eu até escrevi aqui que o que aborda em primeiro passo fala-se sobre falsidade. Se eu colocar aqui, fala falsos mestres e falsos mestres, né? E falsos doutores. Então nós vamos meditar. Nós já falamos sobre o que é mestre, o que é doutor, né? Que faz graduação, que faz mestrado. Tem muitos por aí que fazem isso, né? Nós ainda não faz, não tivemos essa oportunidade, né? Que Deus não deu para nós aí, por enquanto. Bom, o que é uma pessoa falsa, meu irmão? Nós estamos falando sobre a falsidade dos mestres. O que é uma pessoa falsa? Não, um amigo seu é falso. Qual é a reação? Qual é a reação do amigo falso? Qual é a reação do amiga falsa? O que uma amiga falsa faz? O que um amigo falso faz? Quando a pessoa é falso, ele fala de você bem, certo? Fala para você bem. E para outro, ele fala mal. Isto é uma pessoa falsa. Na sua frente ele fala bem e por trás das suas costas ele fala mal. Vamos entender. Deus está nos ensinando nesta tarde, nesta noite. Presta atenção. Então nós temos aí uma pessoa falsa que tem duas atitudes. Essa atitude ela fala, uma hora ela fala bem e outra hora ela fala mal. Isto é uma pessoa falsa. O falso do verdadeiro o falso é quase parecido com o verdadeiro, mas tem diferença. Não são iguais. O falso, uma nota falsa, não é igual ao verdadeiro. Tem diferença. E essa diferença, nós temos que observar qual que é a diferença. E nós vamos aprender nesta tarde qual é a diferença. Mas muito bem. Então a pessoa falsa, ela fala mal. Ela tem duas atitudes. Né? Ela tem duas reações. Ela pode falar mal de você, como ela pode falar bom. Ela tem duas palavras. Todas as pessoas que são falsas, ela não tem uma palavra só de bom. Ela tem duas palavras. A pessoa que é falsa, vamos entender hoje. A pessoa que é falsa, ele tem duas palavras. Duas reações. E essa reação que atrapalha ele. Essa reação é falar mal. E essa reação é falar bem. Aquela pessoa é falsa. Por que aquela pessoa é falsa? Ela fala bem de mim. Agora ela está falando mal de mim para os outros. Esta é uma pessoa falsa. Estamos falando, meu irmão, de falsidade. Então, muito bem. E a Bíblia diz falso mestre e falso doutor e ainda fala falsa doutrina. Muito bem. O que é doutrina? A doutrina é o seguinte: são ensinos, são ensinamentos, conjunto de ideias fundamentais
baseado na Bíblia. Ensinamento é baseados na Bíblia. Todo ensinamento é. Quando se fala de doutrina, são fatos, não são fatos, são ideias baseadas na Bíblia. Com o quê? Com intervenção, com conteúdo lógico, com ligamentos lógicos. Tudo que você está na Bíblia, vocês têm que estar ligar um no outro. E essa ligação tem que ser da Bíblia. Essa ligação, meu irmão, não pode ser uma ligação da nossa mente. Não podemos montar uma ideologia. Isso não, nós estamos falando de um conjunto de ideias baseado na Bíblia. Uma conjunção baseada na Bíblia. Um ligamento baseado na Bíblia. Não um ligamento baseado em nossos pensamentos. Não podemos. Então, doutrina, meu querido, é um ensinamento baseado, ligado, com conjunção, com ligamento na Bíblia. Isto é uma doutrina, um ensinamento que nós temos. Mas muito bem. E a Bíblia está dizendo aqui, para nós, você está divertindo, para nós tomar cuidado com os falsos mestres e também com os falsos doutores. A Bíblia fala assim, ó, que introduzirão cobertamente heresias. Presta atenção, esses doutores, esses entendidos, que fez mestrado, que foi doutorado, eles vão introduzir no meio de vocês, Paulo falando, coisas que não está baseado na Bíblia, mas está baseado nos seus pensamentos, está baseado na sua ideia. Eles vão introduzir, meu amigo, eles falando para nós, o narrador falando, eles cuidado com os doutores, cuidado com os doutores, isso, e com os mestres, porque eles vão introduzir ideias que não está baseado na Bíblia, não está ligado, não está com conjunção na Bíblia, mas vou botar em meio de vocês, e a Bíblia fala assim, ó, e muitos vão seguir eles por causa das suas próprias ideias. Fazer uma narração de ideias, tudo bem, mas concluir essa narração passando o procedimento, passando a mensagem para o povo, é que se torna heresias. A Bíblia fala assim, ó, heresias. O que é heresias, meu querido? Vamos ver aqui o que é heresias. O que é heresias? Nós entendemos o que é heresias, meu querido. Heresias, olha, preste bem atenção. Heresias é quando alguém, preste atenção, nós estamos baseados na Bíblia. Nós não estamos com heresias. Nós estamos com conjunção na Bíblia, ligação na Bíblia. Não estamos com ideias de nós mesmos. Nós estamos fazendo uma ideologia, não, senhores. Nós não estamos fazendo uma ideologia, o que nós achamos em nossa mente, não o que a Bíblia está falando. Nós temos que estar ligado no que a Bíblia está falando, não porque nós estamos interpretando da nossa maneira, de maneira alguma, e nem acrescentando. A Bíblia fala assim no dicionário, o dicionário está falando, doutrina, errei aqui. Heresias é quando alguém tem uma ideia diferente do sistema e de uma religião daquele que está ensinando. Olha aí, heresias. Há pessoas que têm heresias, que praticam heresias, que são essas pessoas, ali para dar cuidados, que os mestres, cuidado com os mestres, cuidado com os doutores, porque eles vão praticar, eles vão introduzir heresias no meio de vocês. Vocês fiquem atentos. A Bíblia dizendo aqui, ó. Doutrinas são... doutrina de novo. Estou na doutrina. Heresias é quando alguém tem um pensamento. Um pensamento. Olha, preste atenção. Heresias é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema e de uma religião daquela que ele está ensinando. Preste atenção. Então, essas pessoas, meu irmão, o narrador preocupado com esses doutores, com essas pessoas, já sabia que essas pessoas mudariam de ideias.
essas pessoas teriam dois pensamentos. Estaria lendo a Bíblia e não estaria concordando com a Bíblia, tirando coisa das suas próprias mentes. Coisas que nós não podemos acrescentar. A Bíblia diz assim, que nós não podemos acrescentar nem um tio, nem um pingo, que não podemos acrescentar. Mas os doutores, os mestres, por sua consciência múltipla, pela sua consciência que vai além do além, aprofundado, esses mestres deixam a sua consciência enganada. De que maneira? Eles começam a analisar a Bíblia e interpretar da sua maneira, não da maneira que a Bíblia está ensinando. Não é? Muitas das vezes, vem a pessoa na igreja, você pensa, preste atenção, nos alertando, que a pessoa é dotada de inteligência, dotada de sabedoria. Não, senhores. Se não estiver baseado na Bíblia, não adianta ele fazer uma ideologia daquilo que está na Bíblia. Não, senhores. Se torna-se heresias. E Paulo, ou autor, ou narrador, está dizendo: vocês já estiveram no meio de vocês profetas que enganaram vocês. Profetas que introduziram palavras no seu coração que vocês obedecessem. Já tiveram de vocês falsos profetas. Mas eu estou dizendo agora, vou além. Que vai existir. Nos tempos que estão passando, que vão chegar. Que vai ter no meio de vós doutores, pessoas aprofundadas na Bíblia, pessoas que estudaram, pessoas que fizeram mestrado, pessoas que fizeram doutorado, e eles vão introduzir em vossa mente falsos ensinamentos, falsa doutrina, que se tornarão heresias. O narrador está falando, nós temos que entender. Não é porque nós estamos inteligentes, não, senhores. É porque nós temos que entender. O Espírito Santo que está nos dando esta mentalidade, nós estamos passando para você, para ninguém ficar enganado. E a Bíblia diz que muitos vão seguirão as dissolações, pelos quais blasfemarão o caminho da verdade. Preste atenção. Então, o cuidado que o narrador tem, que estava com o narrador, desde o primeiro momento que o povo de Deus foi enganado com os falsos profetas, com a mesma astúcia do diabo, o diabo voltaria a usar a mesma astúcia, usando os doutores e usando também, sobre a palavra, os mestres. Aí eu começo a basear, por que o narrador está falando isso, que Deus começou a usar os grandão? Se eu falar alguma coisa para você, na minha narrativa, na minha compreensão, no meu parecer, você não vai dar crédito. Se eu falar para você que antes de Adão existia mais povos antigos, Adão não foi só o primeiro que Deus fez, não. Antes de Adão existiam as pessoas. Antes de Adão existia mais pessoas. Adão não foi o primeiro homem, nem a Eva foi a primeira mulher. Você não vai acreditar. Mesmo baseado na... Você não vai acreditar, porque não está na Bíblia. A Bíblia não ensina. Mas os falsos... Mas você vai acreditar nos falsos profetas. Você vai acreditar no falso doutor. Você vai acreditar no falso mestre. Porque o mestre estudou bastante. Você pode dizer, o mestre estudou bastante. Mas esse rapaz não é nada. Ele não estudou. Ele não fez mestrado. Ele não fez doutorado. Você vai acreditar. Por isso que o narrador colocou gradualmente as pessoas mais grandes da Bíblia que Deus usava. Qual foi? Os profetas, os reis, o sacerdote. Agora é doutor que está usando, é doutor da palavra e também é mestre da palavra. Está dizendo, tome cuidado. Tome cuidado. Paulo está falando, meu irmão, nesse capítulo 2, lê na sua casa. 2 Pedro, no capítulo 2, para nós entendermos, Deus está falando conosco nesta noite. Deus está nos ensinando através desta palavra. E eles vão introduzir no meio de vós, está falando dos falsos, dos mestres, dos doutores, heresias. Coisa das cabeças deles. Coisa das ideias deles. Não está nada na Bíblia. Eles vão introduzir coisas que não estão na Bíblia. Coisa baseada nas ideias deles que eles acham. No meio de vós, isso vai te prejudicar vocês. Vai fazer vocês perder a fé. Vai levar você no mesmo perdição que ele está. Ele vai levar muitos para a perdição por causa disso, por aumentar a palavra de Deus, por acrescentar a palavra de Deus e por basear a palavra de Deus em seus pensamentos, discernir com seu próprio pensamento. A palavra de Deus, meu irmão, não é discernida com nossos pensamentos.
aquilo que nós achamos, aquilo que é lógico, não. A palavra de Deus é baseado na Bíblia. Sabe, eu falou que não é não. Sabe, ele fala que foi, que é 7 vezes, tinha que mergulhar 7 vezes, é 7 vezes. Não é 6 nem 4, é 7 vezes. Mas tem muitas pessoas que falam que é 8 vezes. Não, Senhor, não está baseado na Bíblia. Olha a preocupação, creio, meu irmão, que é Paulo que escreveu essa carta, certeza absoluta. Porque Paulo teve uma preocupação com a igreja de Deus. Paulo não queria que a igreja de Deus fosse enganado. E a única maneira de enganar o povo de Deus era usando os grandes. O único jeito do povo ser enganado, meu irmão, não é por causa da minha palavra, não. Que sou pequeno, que não tenho, grau de poder, que não tenho patente de poder, que não fiz mestrado, que não fiz doutorado. Mas o que vai levar o povo à perdição, que está dizendo aqui na Bíblia, no capítulo 2, é os doutores. Se você é doutor, toma cuidado. Se você não está implantando heresias no meio da igreja. Se você é mestre, toma muito cuidado. Para você não implantar coisas da sua ideia. Coisas que você acha da sua ideia que se torna o que? Heresias. Toma cuidado. Se você não é doutor, você está livre. Você está aprendendo agora conosco. Nós estamos ensinando, você está aprendendo. Eu também estou aprendendo. Estou aprendendo mais ainda. Então, meus queridos irmãos, a preocupação é tão grande. E ele não advertiu. Não, ele apenas disse um conselho, ó. Há também houve entre vós muitos falsos profetas. Ele falou, não, fica tranquilo. Houve entre vós lá no passado muitos falsos profetas. Mas agora eu vou narrar para você, futuramente haverá entre vós muitos mestres, muitos doutores, falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias. Você pode ver que é só pontos. Ele só coloca heresias, não mais nada. Não vejo mais nenhum ponto aqui. Só heresias. Ele vai colocar entre vós heresias. Nós lemos heresias, que as heresias. Coisas baseadas na mente, não baseadas na Bíblia. Coisas buscadas. Coisas que nós buscamos da nossa mente, que nós achamos que é, realmente não é, e não está na Bíblia, se torna heresias. Tem que aprender, irmão. E ele preocupado e falou assim, olha. Heresias e perdição. E negarão o Senhor que resgatou. Do momento que você não concorda com a palavra de Deus, da maneira narrativa dela, que ela está narrando, você está negando, você sabia disso? Se nós não concordamos da maneira que o autor escreveu a Bíblia, os profetas, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, não concordamos com ele, nós estamos contra o quê? Aquele que nos resgatou. Nós estamos indo contra, aquele que não concorda está indo contra. E esses mestres e esses doutores, eles leem a Bíblia. Eles têm duas narrações tem a Bíblia, preste atenção. Duas narrações, os falsos mestres e os falsos doutores têm. A narração da Bíblia e a sua narração da sua mente própria. Tem duas posições, duas coisas na cabeça dele. Ele narra a Bíblia da maneira certa que está a Bíblia e narra a Bíblia da sua maneira. Mas ele dá informações. Se ele narrasse a Bíblia e narrasse da sua maneira, não passasse para ninguém, não desse informações, mas os doutores dão informações. Os doutores formam as pessoas. Os doutores fazem formação de doutores. É eles que formam a bala de doutores. Então eles passam duas informações que você pode narrar a Bíblia de duas maneiras. Essas duas maneiras erradas. Eles ensinam que o povo tem que narrar a Bíblia de duas maneiras. Na linguagem de hoje, na linguagem de amanhã, certo? Isso não existe. Da maneira da Bíblia e da sua maneira. São quatro narrativas que ele coloca na sua cabeça. Não. A Bíblia está cada dia mais se evoluindo. Na linguagem de hoje, na linguagem de ontem, na linguagem de lá para trás e futura. E da sua própria consciência. Preste atenção.
Então é nesta que o doutor, que o doutor e o mestre mostra a sua verdadeira identidade. O que é? Nós falamos das pessoas falsas. Pessoas falsas têm duas atitudes. Uma hora ela concorda e outra hora não concorda. Não é isso que nós estamos estudando? O falso, quando ele tem duas narrativas. O falso tem dois pensamentos. Uma hora ele fala mal e outra hora ele fala bem da pessoa falsa. Os doutores são do mesmo jeito. Uma hora ele concorda com a Bíblia, que está certo. Outra hora ele não concorda com a Bíblia. Por quê? Ele busca informações da sua própria consciência. Ele usa duas ferramentas. A ferramenta que está escrita na Bíblia e a ferramenta da sua ideia própria, da sua consciência própria. Tá vendo como é que é o negócio? Você consegue discernir aquilo que é falso ou não. Pessoas falsas só têm dois pensamentos. Mas a verdadeira, meu irmão, a verdadeira só tem um pensamento, que é a palavra de Deus. Se ele falou que é, se ele falou de maneira alguma, se não vai entrar no céu, não vai entrar. Não tem requisição. Não tem desculpa. Se ele falou, se nós não amar um ao outro, nós vamos para o inferno, é para o inferno, eu não tenho dúvida. Se ele falou, meu irmão, que a mulher tem que obedecer, que tem que honrar o homem tem que amar a sua esposa, quem quer amar os seus filhos, ele tem que amar mesmo. Não tem outra narrativa, não tem outra consciência própria, porque está na Bíblia. Mas muitos doutores têm mudado o seu pensamento. Tem narrado o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Não. Antigamente usava túnica, hoje não precisa usar túnica mais. Não, antigamente podia acontecer isso, hoje pode acontecer, está liberado. Isto que as pessoas estão ensinando coisas que não está baseada na Bíblia, mas está baseada na sua própria consciência. Coisas que a pessoa pratica, está na Bíblia, que a Bíblia diz que é pecado, mas as pessoas começam a massagear o ego da pessoa, dizendo que não, e é naquele tempo lá. Podia se cortar, naquele tempo não podia se cortar cabelo, hoje pode cortar o cabelo, ficar careca. Naquele tempo não podia usar pintura, hoje pode usar pintura, está tudo liberado. Está tudo liberado, não esquenta a cabeça. É no tempo de Jesus, passou o tempo de Jesus. Olha aí o que os falsos ensinadores, os falsos mestres estão, meu irmão, ensinando, estão passando. A Bíblia diz, dizendo assim, ó: e muitos seguirão as suas dissolações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, meu irmão. Olha aí, que tão gostoso, Deus ensinando nesta tarde, nesta noite, esse versículo para nós meditarmos na palavra de Deus. Coisa linda, coisa gostosa é nós meditarmos. Coisa boa é nós meditarmos na palavra de Deus. Apóstolo Paulo, narrando, se colocando, passando uma informação futura, passando um conselho, como um pai pega no filho e passa um conselho. Aconselha seu filho: olha, filho, futuramente, se você não fizer isso, agora, futuramente vai ter problema. E o narrador estava também narrando esse tipo de problema que viria em nosso meio. Esse problema que tiraria pessoas do caminho da verdade, que levaria a pessoa para o caminho da perdição. É o que? Os falsos doutores, os falsos doutores e os falsos mestres, que têm duas ideias, que carregam duas ideias diferentes. A ideia baseada na Bíblia e a ideia baseada na sua cabeça. Muitas vezes essa ideia baseada na Bíblia não tem mais, não existe, ele tira para fora, mas começa a colocar ideias baseadas no seu pensamento. E essas ideias iam causar transtorno, ia causar tragédia, em ponto de que aconteceu o quê? Se levantar contra Deus, está falando, se levantar contra Deus. Levantar contra Deus, a palavra de Deus está dizendo, se levantar contra Deus. Olha que palavra gostosa nesta noite, nós estamos aprendendo um com o outro. Jesus está nos ensinando, Deus está nos ensinando. Não é coisa minha, não é coisa nossa, mas é coisa de Deus. Sabedoria de Deus. Nós não temos sabedoria, mas Deus ensina nós, para nós aprendermos. Nós tomar cuidado, meu, cuidado com os falsos mestres. Tome cuidado, meu irmão. O que eles estão ensinando? O que eles estão ensinando para você? Será que você tem observado, tem analisado? Leia a Bíblia. Se está no contexto, se está na Bíblia, graduado na Bíblia, ou é coisa da mente dele mesmo? Coisa que ele pensa, que ele acha, meu irmão. E é nessas coisas que nós, muitas das vezes, nos prejudicamos.
E diz a Bíblia que ele vai introduzir, produzir, bem devagarzinho, sem ninguém perceber, que ele está introduzindo heresias que não está baseado na Bíblia, mas está baseado nos seus pensamentos, na sua ideologia. Guarde aí, ideologia, baseado na ideologia, não na Bíblia, mas na sua própria ideia. E muitas das vezes nós aumentamos, meu querido. Muitas das vezes as pessoas aumentam e você não percebe que ele aumentou. Mas Deus nesta noite está falando, tome cuidado. Tome muito cuidado com os mestres. Tome muito cuidado com os doutores. Tome muito cuidado com esse tipo de pessoas. Estas pessoas são falsas. Essas pessoas muitas das vezes estão usando de falsidade para introduzir heresias, para levar você, meu irmão, no caminho da perdição. Se a Bíblia diz que Deus só fez duas pessoas no jardim do Éden, que foi Adão e Eva, Deus só fez duas pessoas. Não existe nenhuma pessoa antes de Adão e Eva. A Bíblia está dando a informação correta. Deus faz primeiro Adão. E depois da sua costela, Deus faz a Eva da sua costela. Antes disso, não teve nenhum ser humano a qual Deus fez. A Bíblia não está especificando, não está dando um anexo e não está fazendo uma ligação que teve homens antes de Adão e Eva. E as pessoas estão ensinando errado. Cuidado, meu irmão. Que esta mensagem, nesta noite, possa falar firmemente no seu coração. Que esta mensagem, meu irmão, possa estar gravada no seu coração, na sua vida. Com o martelo do Espírito Santo. Com o prego da santidade. Que você não venha se enganar com palavras bonitas. Muitas das vezes pessoas vêm pregar com palavras bonitas. Com palavras que nem está na Bíblia. E você acha que ele é inteligente? Não, senhores. Eles estão introduzindo heresias e você nem está vendo. Eles estão introduzindo palavra da perdição que você nem está vendo. Palavra da sua mente própria que você nem está ouvindo. Você não está nem prestando atenção e você está indo para a perdição, mas você nem percebeu ainda que você está no mesmo caminho daquela pessoa que está falando de caminho de perdição, aquela pessoa, aquele mestre que está ensinando. E esse jugo, meu irmão, esse jugo que Deus está falando conosco, não é comigo que Deus está falando comigo. Sim, para mim tomar cuidado. Sim, para mim observar. Mas Deus está falando com as pessoas que são graduados. Pessoas que têm alta, como eu posso dizer, um alto escalão. Pessoas que estudaram. Pessoas que fizeram doutorado e mestrado. Ele não está falando conosco para nós tomar cuidado. É que essas pessoas ficam mais fácil de enganar o povo do que eu. Você não vai acreditar na minha palavra, vai? Se eu disser para você, vai acreditar? Mas você vai acreditar naquele grandão, seu pastor grande que estudou, foi mestrado, fez doutorado. Isso sim, vocês vão acreditar. E o povo acreditou nos profetas, falsos profetas, e foram para o caminho da perdição. Mas nesta noite Deus está falando conosco. Observe. Se não está tirando coisa da sua própria ideia. Observe se não está acrescentando coisa da sua própria ideia. Mas nesta noite, que Deus venha abençoar a sua família. Que Deus venha abençoar o teu povo. Abrindo mais e mais os nossos olhos para nós não ficarmos enganados com palavras bonitas. Mas que nesta noite Deus continua falando conosco através da sua palavra. Ficam todos com Deus, meus queridos. Nós estamos orando. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.